Uma boa noite, irmãos, irmãs, especial queridos irmãos e irmãs aqui de Uberlândia e da Paróquia Cristo. Nós, hoje à noite, queremos refletir no Salmo número 1, e nós pedimos que Deus Espírito Santo ilumine a todos nós com os seus dons, particularmente abrindo o nosso coração para a sua palavra, para que assim, através dela, possamos nós crescer no conhecimento, na fé e no amor, e no compromisso também com o reino de Deus, que cada um de nós tem como filhos dele, como filho dele. Salmo 1. Nós vamos ler o Salmo 1 e depois vamos refletir em algumas ideias que o salmista coloca aqui de uma forma muito poética, e são ideias assim importantes para a nossa vida. Ele faz uma comparação entre os justos e os ímpios, e ele assim se expressa: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, este perecerá. Esse é o Salmo número 1, que se refere e compara a vida e o resultado desta vida dos justos e dos ímpios. Bem, nós nos julgamos justos, e podemos nos julgar justos, porque Deus cobriu as nossas injustiças com o manto sagrado de sua graça, de forma que todas as nossas dívidas perante Ele foram perdoadas, e por isso nós não devemos nada mais a Deus, porque nossa dívida foi paga, e foi paga com preço alto, com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo derramado por nós na cruz. Esse foi o preço para que nós agora diante de Deus pudéssemos ter perdão, vida e salvação. Esse foi o preço para que Deus nos cobrisse assim com o manto de sua graça e perdoasse todas as nossas iniquidades, de sorte que agora, como filhos, somos herdeiros da vida e pertencemos ao seu reino, portanto justos. É claro que nós sabemos que nós carregamos ainda a imperfeição. O justo, ele não é um santo, no sentido de cumprir com todas as exigências de Deus para esta vida. Não, ele erra. A característica maior do justo que está sob o manto da graça de Deus é quando ele erra. Ele faz um exame de sua consciência e, à luz dos 10 mandamentos, ele confessa e pede o perdão, a misericórdia e a graça de Deus. Portanto, isso é um estado contínuo. Nós caímos, mas levantamos. Caímos, mas levantamos. E esse levantar-se é sempre o estender da mão de Deus ao pecador penitente, ou seja, aquele que se arrepende e confessa e busca sempre de novo em Deus a sua misericórdia, a sua graça e o seu perdão. Portanto, nós fomos justificados por graça, não por obras, mas mediante a fé, por obra de nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós derramou o seu sangue. Por isso, se nós acharmos que precisamos fazer alguma coisa para a nossa salvação, nós ofendemos e diminuímos o valor do sangue de nosso Senhor Jesus, que teve um valor completo e total para a nossa remissão.
Mas o estado da graça, ele tem uma característica. Ele busca sempre o acerto. Ele busca sempre o crescer. Esse crescer nós chamamos de santificação. O melhorar a sua vida cristã, melhorar e aperfeiçoar o seu comprometimento com Deus. Tudo contando sempre com a graça, com a misericórdia, com a força que vem de Deus, Espírito Santo. Lutero chega a dizer que nós somos os santos pecadores. De um lado, perante a lei, nós continuamente falhamos, mas diante da misericórdia e da graça de Deus que nos cobre todas as nossas falhas, nós fomos declarados santos, tanto assim que a igreja é chamada a comunhão dos santos, apesar de nossos defeitos e erros, que queremos sempre superar através da confissão, do arrependimento e da confiança do perdão de Deus. Portanto, dito isso, esse salmo, ele considera você que se arrepende, que crê e que confia, uma pessoa justa. Diferente do ímpio. Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que cai e não quer saber. É aquele que não se arrepende, que não se converte a Deus. Que não é penitente, é o impenitente. Que não se preocupa com essa dívida e não valoriza o sangue de Jesus Cristo, o preço pago para a remissão desta dívida. Esse é o ímpio. Nós fomos batizados, nós pertencemos ao reino e nós temos em nosso coração a fé acendida pelo Espírito Santo, que mantém em nós essa esperança do perdão, da vida e da salvação. Portanto, você é uma pessoa justa diante de Deus. E como justa, você, antes de mais nada, é bem-aventurada. É uma pessoa bem-aventurada. É uma pessoa feliz. Nem sempre nós reconhecemos, nem sempre nós percebemos, nem sempre nós sentimos isso, mas somos pessoas felizes. E somos felizes porque podemos contar com a misericórdia, com a graça e o perdão de Deus. E porque somos felizes, bem-aventurados, nós não nos assentamos, nós não pactuamos com o conselho dos ímpios. E não nos detém o caminho dos pecadores. Nós não compactuamos com a corrupção. Nós não compactuamos com a mentira. Nós não compactuamos com a violência. Nós não compactuamos com a inveja e com o ódio e a discriminação. Isso são coisas dos ímpios. Isso são coisas do conselho daqueles que não se arrependem, que não creem e que não querem saber da graça e da misericórdia de Deus. Nós não compactuamos com o mal. E é feliz aquele que não compactua com o mal. Por isso, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não escuta as suas orientações que tendem para o mal, mas sabe discernir o que é certo e errado e descarta aquilo que é errado. E quando o erro lhe pega indevidamente o pé e cai, como pecador penitente, reconhece e à luz da lei de Deus confessa e busca de Deus sempre de novo o perdão e a misericórdia. Por isso o justo, ele tem prazer na lei do Senhor. Ora, a lei aqui, ela tem dois sentidos. Num sentido mais amplo, a lei de Deus é toda a palavra dele, toda a revelação.
é lei, o Evangelho também nesse sentido, a palavra de Deus. Nós temos prazer na palavra de Deus no sentido amplo do significado dessa palavra. Mas lei também, ela tem um sentido mais restrito ao referir-se à vontade de Deus, aos mandamentos. Aos mandamentos que nem sempre cumprimos ou que não cumprimos porque somos pecadores. Como amar uma lei que nós não cumprimos? Ora, amamos a lei porque Cristo a cumpriu em nosso lugar. E nós a amamos porque ela expressa a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus que espera uma vida justa e piedosa. E o que é uma vida justa e piedosa? É a vida que se inspira nas orientações de Deus presentes na lei, mas busca forças e energias sempre na graça e na misericórdia de Deus. Ora, o filho que ama a sua mãe, esse amor seria uma pura falácia se esse filho odiasse a vontade da mãe. Como amar a mãe e odiar a sua vontade? Como amar a mãe e não atender os pedidos que ela nos faz, as orientações que ela nos dá? A mesma coisa é com Deus. Como amar Deus e desprezar as orientações dele para a nossa vida? Como amar Deus e desprezar a lei? Tem muitos que dizem assim: não, vocês cristãos, especialmente luteranos, que enfatizam essa questão da justificação pela graça, vocês, na verdade, concordam, né? Basta se arrepender, não precisa se preocupar com pecado, não precisa se preocupar com o que está certo, o que está errado, se arrepende, tudo bem. Ora, a fé não é assim. Lutero disse: onde tem fogo, tem calor. Da mesma forma, onde tem fé, tem amor. E amor significa o quê? Buscar fazer a vontade lá em casa de nossa mãe, e no reino de Deus buscar e fazer a vontade de Deus expressa na sua lei, nos mandamentos. E qual é a vontade dele? No Antigo Testamento, na leitura que nós faremos domingo, é muito claro: amar Deus. E no Evangelho também Jesus repete isso: amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós próprios. Esta é a lei, esta é a vontade de Deus. Deus quer um mundo novo, um mundo diferente, um mundo mais justo e um mundo mais digno. E ele só será possível se as pessoas considerarem os outros assim como consideram a si próprios. Enfim, se amarem os outros assim como amam a si próprios. Então, o justo, ele tem prazer na vontade de Deus, ele tem prazer nos mandamentos, ele tem prazer na lei, e nela medita de dia e de noite. Claro que é o Evangelho, que é a boa notícia da misericórdia e perdão de Deus, que cobre as nossas injustiças e pecados. Claro que é a lei que nos acusa e mostra onde erramos. Mas não é esse lado da lei que impera na nossa vida. O lado da lei que impera na nossa vida é o amor. Porque a lei não nos condena mais. Porque ela condenou Jesus, então nós não tememos mais o rigor da lei. O rigor da lei puniu Jesus, não nos pune mais. A lei agora nos mostra a vontade do Deus que nós amamos. E porque amamos a Deus, amamos a sua vontade. Amamos a sua vontade, amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro em Jesus Cristo. O justo é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto. Nós sabemos muito bem o desastre de uma seca. As plantas murcham. Esse período agora nós, aqui nessa região, e em várias regiões do Brasil, nós passamos por uma seca um tanto quanto prolongada, que em regiões de savana, regiões de pasto,
foi bastante trágica essa seca por causa dos incêndios. Uma coisa leva a outra. Um incêndio numa savana seca, né, ela é um enorme de um desastre, como nós sentimos nas últimas semanas ou inclusive nos últimos meses. Agora, onde há água em abundância, aquela árvore plantada junto às correntes, essa não é ameaçada pelo fogo, essa jamais é ameaçada pela seca. Então ela sempre produz, e produz bem, produz muito, produz frutos. Qual é a umidade, qual é a água que refrigera a nossa vida? É a palavra de Deus, é a lei de Deus, é o evangelho de Deus, é a vontade de Deus, é o poder de Deus pelo Espírito Santo na nossa vida. E a presença de Deus em nossa vida não é uma coisa inútil. A presença de Deus na nossa vida produz frutos, e os frutos são a justiça e o amor. E quando nós vivemos a justiça e o amor, Deus promete bênção para a nossa vida. E as coisas na nossa vida passam a ir relativamente bem. Não significa que eu vou ter sucesso como o mundo entende como sucesso. Isso significa o melhor dos empregos, o melhor dos salários, a melhor das casas, o carro melhor do ano, etc, etc. Nada disso. O que Deus nos promete é que aqueles que o amam e fazem a sua vontade, as coisas na sua vida não irão tão mal assim a ponto de não poder viver dignamente. Deus quer uma vida digna para todos nós. Ora, uma vida de rico, se todo mundo fosse rico, esse mundo seria um desastre. Vocês sabem quanto um rico gasta de energia? A energia que está embutida no seu estilo de vida, se essa energia que um rico gasta, essa energia toda embutida no estilo de vida dele, fosse de todos esse planeta, não aguentaria, precisaria de 10, 20 planetas Terra para sustentar esse tipo de vida boa. Não tem condições. Não há energia suficiente para garantir isso para todos, então é impossível que todos sejam ricos. Portanto, não é a riqueza que Deus deseja para a nossa vida, é uma vida digna, e existe suficiente para todos terem uma vida digna. Isso existe, isso a terra produz, mas aí as injustiças humanas, evidentemente, não permitem que isso aconteça através de um sistema injusto que divide, que separa, que discrimina as pessoas, para que alguns tenham muito e outros, para isso, não podem ter muito. Porque isso prejudica o todo e o conjunto, e acabam todos sendo prejudicados, principalmente aqueles que mais têm. Mas enfim, Deus promete na nossa vida que as coisas possam ir bem, não ir mal, ir bem. Então, esse bem aqui, evidentemente, não significa uma riqueza, luxo, muita coisa, mas viver com um mínimo de dignidade. É isso que Deus garante para os seus filhos. Agora, com os ímpios não é assim. Talvez os ímpios fiquem mais fácil, inclusive ricos. Mas com eles a coisa não é assim. São como palha que o vento dispersa. Palha. Nossa vida tem substância, nossa vida tem conteúdo, nossa vida tem Deus. E Deus é grande, Deus é pesado. Deus é substância, Deus é conteúdo. E se nós temos Deus na nossa vida, nós não podemos ser palha. Palha é quem tem uma vida vazia. E o que é uma vida vazia? É uma vida que não tem direção, ela vai de acordo com o momento, ela vai de acordo com os interesses imediatistas, uma hora para cá, outra hora para lá, não tem uma direção certa. Se o vento desloca a palha para um lado, basta o vento virar e essa palha será deslocada para outro. Nossa vida não é assim, nós temos princípios. Esses princípios de fé não são abalados por nenhum vento, não são abalados por nenhuma tempestade.
Elas vão numa certa direção. Às vezes essa direção é difícil, às vezes é preciso ir contra o vento, às vezes é preciso remar contra a maré. Todo mundo faz assim. A corrupção é uma coisa generalizada no país. As pessoas, se corrompem em pequenas coisas também. Então isso é uma coisa generalizada, todos fazem. Ora, esse todos fazem não significa absolutamente nada para o cristão. Não é porque todos fazem e ele fará. Em primeiro lugar, não é todos. E em segundo lugar, os verdadeiros filhos de Deus resistem ao mal. E se o mal está sendo praticado por uma grande maioria, não será por ele, não poderá ser. E se foi, ele sempre há de retornar e se arrepender, porque essa é uma característica da fé. A característica da fé, a grande característica da fé, não é a perfeição, mas a grande característica da fé é a confissão, é o arrependimento, é o pecador ser penitente, é o pecador se humilhar perante a poderosa mão de Deus e reconhecer os seus erros e buscar nele a graça e a misericórdia. O ímpio é como palha, é vazio, não tem conteúdo. Tudo é dinheiro, tudo é as coisas desse mundo, tudo é material. Na nossa vida nem tudo é material. Nem tudo é coisas deste mundo. As coisas desse mundo são importantes, as coisas materiais são fundamentais, sem elas nós não sobrevivemos. Nosso corpo é material e Deus o criou e temos uma responsabilidade com as coisas materiais. Mas não só de pão vive o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. E buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas, as materiais, serão acrescentadas. Elas são meios, não são fim. As coisas materiais, os bens, o dinheiro, o emprego, o sucesso de repente que temos na vida é meio, não é fim. O fim sempre é buscar a vontade de Deus. O fim sempre é buscar a justiça. O fim sempre é buscar o amor a Deus. E o amor a Deus não é outra coisa a não ser amor ao próximo, porque é isso que ele quer e é isso que o satisfaz. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem na congregação, nem os pecadores na congregação dos justos. Será feita uma separação, uma distinção diante do juízo de Deus. Nada que é ímpio, que é mau, que é injusto, é possível que isso possa subsistir. Pelo contrário, não prevalecerá, não permanecerá, pois o Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor conhece a tua vida. Deus sabe teus defeitos, Deus sabe tuas virtudes. E Deus vê também a tua fé, que com humildade reconhece esses defeitos. Não precisa fazer propaganda deles, mas reconhece e diz a Deus, me ajude para que eu possa ir superando e ir melhorando a minha vida como filho de Deus. E os defeitos aqui é particularmente defeitos de relacionamentos. Esses são os grandes defeitos, os defeitos de relacionamento, os defeitos de relacionamento com o próximo, principalmente com aquele mais necessitado, os relacionamentos com o nosso irmão. A nossa fé está ali. Como nós nos relacionamos com os nossos irmãos na fé? Nos relacionamos mal? Isso é um problema de fé. E Deus conhece isso. E Deus quer que nós reconheçamos as nossas fraquezas e assim Ele há de nos sempre de novo transplantar sobre as águas, as torrentes que fazem com que a nossa vida não seque, que a nossa vida não seja uma folha murcha, uma flor que está morrendo, mas que seja uma vida viçosa, que possa produzir bons frutos. E os bons frutos resultam do poder do Espírito Santo na nossa vida, e eles são o amor, o comprometimento com Deus
e com o nosso próximo. Que assim seja com todos nós. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós nesse momento e todos os dias de nossa vida também. Amém. Bondoso Deus, abençoa a todos os nossos irmãos, abençoa cada um de nós, que mantenhamos sempre a humildade, que possamos reconhecer nossas fraquezas e assim sermos cobertos sempre pelo manto da Tua justiça e sermos por Ti considerados justos e dignos de sermos chamados Teus filhos e herdeiros da vida eterna. Acompanha-nos sempre com Tua graça, com Tua misericórdia e com Teu amor, nos protegendo de todos os perigos, particularmente dos perigos agora desses momentos que vivemos de crise do Covid-19. Bondoso Deus, esteja conosco, nos protegendo e guardando. Abençoa também as pesquisas para que, enfim, possam descobrir alguma vacina, alguma coisa, enfim, que possa controlar essa pandemia nesse mundo que tanto prejuízo está causando, prejuízo de vidas, prejuízo de saúde, prejuízos econômicos, enfim, sociais, de toda a ordem. Bondoso Deus, olha especialmente para as pessoas que estão em maior necessidade. Nós queremos lembrar hoje aqui, nossa irmã, a Dona Jolita, está fazendo exames, que ela possa ser bem sucedida nesses exames, enfim, e que possa viver assim com mais tranquilidade e sempre com saúde. Bondoso Deus, também queremos te pedir em favor de nossa irmã Dona Cida também, que está fazendo alguns exames, que também isso seja bem sucedido e que possa, se for necessário tratamento, que ele seja também bem sucedido. A Luzinete também, a minha esposa, que está fazendo uma série de exames, né, para, enfim, ver se precisa de algum tratamento para que possa, sim, viver com mais qualidade de vida. Olha também o nosso irmão, seu Zé, que há algumas semanas sofreu uma queda e uma pequena fratura que tem lhe trazido muitos transtornos em relação à mobilidade. Bondoso Deus, esteja com ele, que ele possa se recuperar, fortalece a sua vida. Enfim, olha, ó Deus, para todas as pessoas doentes, olha para as pessoas fragilizadas, especialmente as pessoas de mais idade. Proteja as criancinhas também para que possam crescer com saúde, possam crescer, enfim, para a alegria dos seus pais, crescer com normalidade. Bondoso Deus, abençoa, enfim, os jovens para que possam, assim, perseguir de forma justa, honesta e com muita coragem o seu futuro. Abençoa o trabalho de todos para que possamos ter garantido sempre o pão de cada dia e uma vida digna. Te pedimos isso, ó Deus, e te agradecemos pelo que Tu sempre garantes a cada um de nós, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos irmãos, desejo a todos a mais rica bênção de Deus e uma boa noite e que Deus acompanhe e esteja com todos. Boa noite.